Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te emana, Senhor. Possam todos os que
Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz, paz e graça. Mais um domingo que nós podemos nos encontrar para podermos assim juntos estudarmos a palavra de Deus. Essa temática de a Bíblia vamos estudar juntos, nós adotamos desde o início do ano, no início também dessa pandemia, quando nós nos vimos obrigados a ficar em casa. Então foi uma estratégia que nós usamos para podermos estar continuamente juntos estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós temos estudado, como discípulos de Jesus, nós temos abordado o tema sobre andando nos passos de Jesus. E hoje nós vamos para a penúltima lição desta série de Andando nos Passos de Jesus. Hoje nós vamos estar estudando, como discípulos de Jesus, a ideia de andarmos nos seus passos orando como Jesus, ou aprendendo a orar como Jesus. A temática hoje vai ser nós observarmos na vida de Jesus a sua vida de oração, a sua vida de devoção, podemos dizer assim, a sua vida devocional com Deus. E o objetivo é que, ao observarmos isso, venha nos incentivar, venha nos motivar a cada dia, a cada momento, desenvolvermos assim a nossa vida devocional, nosso momento de oração com Deus, de maneira individual, particular. Porque nós vamos ver nas características de Jesus que dificilmente ele orava assim quando as pessoas estavam observando. Ele orou algumas vezes, mas na maioria das vezes os seus momentos de oração eram momentos de oração particular. E por falar em oração, quero desde já agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão orando por mim, pela minha família, especialmente pelo meu pai. Essa semana meu pai, nós estivemos com ele 2 vezes no hospital e na segunda vez ele acabou ficando internado. Não sabemos até quando, mas estaremos acompanhando e eu continuo pedindo aos irmãos que estejam orando por ele. O seu Hélio tem 79 anos de idade e algumas comorbidades por conta de escolhas erradas que ele fez na vida dele no passado e que também agora estão prejudicando, estão de certa forma sendo dificuldades também diante do tratamento da leucemia que ele está sendo submetido. Mas de qualquer forma eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão orando, estão me apoiando, irmãos que mandam mensagem para mim, irmãos que realmente se preocupam comigo, com a minha família. Quero agradecer também a todos os irmãos e irmãs que estão nos ajudando também nas questões dos cultos da igreja.
né? Quero agradecer ao irmão Gessé, a irmã Sheila, quero agradecer a irmã Jonemar, quero agradecer a irmã Nice, quero agradecer a irmã Nicole, quero agradecer a Maria, a Derivânia, né? Que tem nos ajudado, que tem nos apoiado, especialmente nessas questões do culto. Cleomar, Adaí, todos que estão sempre ali ao nosso redor, nos dando este apoio. Somos uma igreja pequena, mas temos muitos irmãos e irmãs que estão sempre dispostos a nos ajudar, a cooperar com o trabalho do Senhor. E desde já, como fiz no domingo passado à noite, também quero estar agradecendo aos irmãos por este empenho, por este trabalho que está sendo realizado nesse momento. Meus queridos, nós vamos estar então estudando a respeito de andando nos passos de Jesus, aprendendo a orar como Jesus. E eu quero ler para vocês Marcos capítulo 1, versículo 35 e 36. E eu vou ler na nova versão transformadora. Assim diz: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Eu li no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos de 35 até 37. Eu falei 36, mas é até 37. E aí, interessante isso, né? A gente pode até se perguntar, quem era este homem que dedicava as suas primeiras horas da manhã à oração? Era Jesus. Interessante, se você não notou, talvez seria interessante você observar que Jesus, ele orava muito. Em vários momentos da vida de Jesus, nós observamos ele em momentos de oração. E aí você já se perguntou por quê? Por que será que Jesus orava muito? Por que Jesus orava? E eu vou tentar levantar aqui com vocês algumas ideias que poderiam ser respostas para esta questão, né? Por que Jesus orava muito? A gente pode, olhando para a Bíblia Sagrada, especialmente nos Evangelhos, no Novo Testamento, nós vamos ver como era a vida de oração. Primeira questão que é fato, a gente entende que Jesus orava sempre. Os Evangelhos registram muitos relatos de Jesus orando. Sem dúvida, Jesus orou muitas vezes. E muitas vezes não foram testemunhadas pelos escritores dos evangelhos. Igual este texto de Marcos, né? Jesus saiu bem cedo de manhã e ele estava num lugar e ali ele estava orando. As pessoas não viram orando. As pessoas não ouviram a sua oração. E elas relataram isso. Quando eles encontraram Jesus, por certo, depois de conversando com ele, perguntaram onde ele estava, ele falou: eu estava orando. Então Jesus, ele tinha vários e vários momentos em que ele tirava para orar. E aí a gente vai ver agora alguns momentos na vida de Jesus pelos quais ele orou. Por exemplo, Jesus orou no seu batismo. Quando ele foi batizado, teve um momento ali que Jesus então declarou palavras a Deus Pai em forma de oração. Jesus também orou no início do seu ministério público. E a gente encontra isso no Evangelho de Lucas, nos Evangelhos, mais especificamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21. Ele orou antes de um dia de ministério atarefado e frutífero, né? Então, o texto que eu li para vocês de Marcos 1, de 35 a 37, e depois aí, se você emendar o 38 e 39, você vai ver que Jesus estava orando, e depois foi um dia de muito trabalho para Jesus. Mas ele não só orou antes de um dia muito atarefado, de muito trabalho podemos dizer assim, missionário, como também orou no fim de um dia cheio de ministrações e milagres. Dá uma observada lá em Lucas, no capítulo 5, versículos de 15 a 16. Jesus, ele orou antes de tomar decisões importantes, né? Uma decisão, podemos dizer assim, a decisão maior na sua vida ministerial, que foi a escolha dos seus discípulos, né? Então, Lucas capítulo 6, versículo 12, depois de orar, Jesus então escolheu os seus discípulos. Ele orou em suas poucas e últimas horas,
com os seus discípulos, né? Antes do momento da crucificação, teve um tempo que ele esteve em oração com os discípulos. João capítulo 17, nós encontramos isso. Jesus também agonizou e orou na noite em que na noite anterior à sua ida à cruz, né? Na noite anterior, antes dele ser feito prisioneiro e depois ele ter sido castigado, né? Machucado, surrado e depois levado até a cruz. Nós encontramos também isso em Lucas, no capítulo 22, versículos 39 a 46, que é aquela oração no jardim do Getsêmani. E também nós vemos que, inclusive, no momento da cruz, nos momentos das dificuldades de Jesus na cruz, ele também orou. Jesus orou. Podemos dizer que Jesus entregou a sua vida orando. Ele morreu e antes de morrer, ele estava orando. Tanto que ele fala, Pai, recebe o meu espírito. Ele estava em comunicação com Deus. Diferentemente de muitos dos seguidores de Jesus, Jesus não orou apenas na frente das pessoas, né, quando as pessoas estavam observando e ouvindo. Isso era uma característica dos fariseus, isso era uma característica dos líderes religiosos. Eles gostavam de orar em praças públicas para que as pessoas pudessem estar vendo, para que elas pudessem estar comentando, para que elas pudessem estar elogiando. Então, diferentemente dessas pessoas e também dos discípulos de Jesus, né, ele não orou assim, ele não orava assim, ele não ficava em praças públicas orando, ele não estava chamando a atenção para si no momento de oração. Muitas vezes ele orava sozinho quando ninguém havia notado. Jesus, então, ele orava sempre, né? Todos os momentos que Jesus podia, ele estava também em oração. Jesus, ele orou de uma forma, podemos dizer assim, intensa. Podemos também até usar uma outra palavra, Jesus orou de uma forma apaixonante. As orações, os momentos de oração de Jesus, eles eram marcados exatamente por uma paixão, por uma intensidade muito grande. Lucas capítulo 22, versículo 44, na versão de Almeida, a gente lê assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vocês percebem? A gente gosta muito de falar porque Jesus suou sangue, mas a gente muitas vezes esquece do momento que levou Jesus podemos dizer assim, a esse tempo de agonia e ao mesmo tempo um tempo intenso na sua vida, principalmente na sua vida de oração. Momentos que antecediam a sua entrega de vida, por todos nós. Jesus estava então orando intensamente, apaixonadamente, podemos dizer assim, profundamente, de tal forma que até o seu suor se tornou em sangue. Tamanha era a intensidade, tamanha era a pressão que estava sobre a vida de Jesus e ele estava orando. Mas tem um outro texto também que não tem a ver com os evangelhos, mas sim com podemos dizer assim, uma carta geral, que é a carta aos Hebreus. Esta carta, ela vem falando e tem um versículo que fala exatamente dessa intensidade de oração na vida de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7, a gente encontra assim: ele, Jesus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ele, Jesus, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Então, nós podemos entender que a vida de oração de Jesus, além de ser uma vida de que Jesus sempre orava, ele também orava com muita intensidade. Ele orava, podemos dizer assim, de forma apaixonante. Ele realmente se envolvia nas suas orações, naquele momento de devoção, de comunhão com o Pai. E marcado também não só a intensidade, mas nós podemos dizer também da persistência
né? Jesus orou com persistência, ou Jesus orou de forma insistente. A gente encontra isso, né, em Marcos capítulo 1, versículo 35, que eu li para vocês, que Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, podemos dizer que a vida de oração de Jesus era marcada por sempre estar orando, por uma intensidade muito grande e também por uma persistência, porque o texto nos diz que ele se levantou cedo e foi orar. O texto não diz assim, que depois de 7 dias, depois de 15 dias, depois de 20 dias ele se levantou e foi orar. Não, ele se levantou e foi orar. Isso significa que, na maioria das vezes, era um hábito, era um costume de Jesus se levantar para orar. Então, podemos entender que esta insistência, essa persistência em permanecer orando era uma marca registrada na vida de Jesus. Ainda que Jesus levasse uma vida muito ocupada, com muitas pessoas demandando o seu tempo, Jesus sempre, observem bem, Jesus sempre tinha tempo para orar. Diferentemente de muitos de nós, né, irmãos? Muitas vezes nós somos abraçados pelas tarefas, pelas atividades da nossa vida, nós nos vemos assim, podemos dizer assim, abraçados por tudo isso, e normalmente nós abrimos mão do nosso tempo de oração por conta de fazermos as nossas atividades. A gente percebe que muitas vezes, né, nós criamos um certo padrão, um parâmetro para nós estarmos fazendo as coisas durante o dia. Durante o dia eu faço isso, levanto, faço aquilo outro e tal. E muitas vezes nós não colocamos, dificilmente a gente tem essa preocupação de colocar na agenda o nosso tempo de oração, o nosso momento de oração. A gente ora quando dá. A gente ora quando dá. Essa é a verdade. Talvez eu esteja falando, talvez algum irmão esteja se sentindo mal por causa disso, porque não, isso não é comigo. Ok, irmão, me perdoe se isso não acontece com você. Graças a Deus se isso não acontece com você. Mas o que eu quero dizer é que na maioria das pessoas que nós conhecemos, na maioria das pessoas que estão ligadas às nossas igrejas, na maioria das pessoas que se dizem crentes, cristãs, elas muitas vezes não têm um tempo determinado na sua agenda diária para a oração. Por isso que a oração ela acaba sendo o que? A sobra, né? Eu oro quando dá. Então, da mesma forma que a vida de uma pessoa que é dizimista, quando ela não entrega o dízimo, ela só entrega as sobras daquilo que realmente sobrou, depois que ela pagou todas as contas, que ela resolveu tudo, né? Muitas vezes isso também cabe para a vida da oração desta mesma pessoa, que ela acaba entregando sobras de tempo ou algum tempinho para poder estar assim orando. Eu oro quando dá. E isso é muito diferente de Jesus. Se nós nos declaramos seguidores de Jesus, se nós nos declaramos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender com Jesus a orar. Precisamos aprender com Jesus a orar. Desde que eu cheguei ali em Itaquari, desde que cheguei na nossa comunidade para poder estar assim pastoreando os irmãos, mesmo que não de maneira integral, né, dedicação exclusiva, mas dedicação parcial, eu sempre postei e sempre falei para todos vocês, especialmente nos cultos de oração, que tudo começa com oração. Qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de alteração na vida, nos projetos, né, nos objetivos da Igreja de Jesus, tudo isso tem que passar pelo crivo da oração. Tudo tem que começar pela oração. Por isso que procuramos intensificar e dinamizar momentos devocionais na vida dos irmãos. Aquela atividade que a gente sempre tem falado, toda semana a gente sempre tem colocado a mesma propaganda, né? Só mudando ali as datas e as leituras bíblicas, falando do circuito 4x4, de leitura da palavra de Deus. É uma oportunidade também que a gente está estendendo à igreja, a todas as pessoas, que ao mesmo tempo que você estará lendo a palavra de Deus, você pode também tirar um tempinho para orar. Se você tirar 15 minutos por seu dia para ler a palavra de Deus, você pode tirar mais 15 minutos para poder estar orando.
Então, o objetivo não é encher os irmãos com muitas atividades sem nenhum fim. Essas atividades, elas têm como propósito estar intensificando ou estar cada vez mais criando nas nossas vidas o hábito de nós podermos estar lendo a palavra de Deus e de nós podermos estar orando. A oração, ela é fator essencial na vida do cristão. A oração, ela é fator primordial na vida do cristão, na sua vida, na minha vida. E olhando para Jesus e querendo andar nos passos de Jesus, nós precisamos aprender a orar como Jesus. Nós precisamos entender que a oração, ela não tem, podemos dizer assim, um tempo que a gente possa simplesmente programar. De 8 da manhã a 8h30 é meu tempo de oração, pronto, acabou. A oração, ela pode acontecer durante todo o dia, porque a oração é o momento em que você está em comunhão com Deus, está se relacionando com Deus, em que você está falando com Deus, conversando com Deus, expondo, suplicando, pedindo, clamando e agradecendo a Deus. Então, ela pode acontecer em vários momentos durante o dia. Para ser assim, para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos estar orando sempre. E precisamos também desenvolver esta habilidade que Jesus tinha de orar de forma apaixonadamente, de forma intensa. Quando nós estarmos ou estivermos orando, que nós verdadeiramente estejamos orando. Não adianta você estar, por exemplo, num círculo de oração, numa sala de oração, ou até você estar orando no seu quarto sozinho, se você começa a oração e você continua com os pensamentos em lugares, em afazeres, em pessoas que não tem nada a ver com aquele momento, que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo para você. Por isso, nós precisamos estar desenvolvendo esta oração de forma intensa, de forma apaixonante. Então, depois dessa experiência de Jesus, a gente pode talvez até se perguntar por que Jesus orava? Por que Jesus orava? E eu entendo que as respostas a esta pergunta também servem de base para o nosso crescimento espiritual, para nos ensinar a orar como Jesus. Então, primeira coisa, a gente podia estar imaginando o seguinte: se tinha alguém nesse mundo que não precisava orar, essa pessoa era Jesus. Porque nós cremos que Jesus, ele é o Filho de Deus, e aí, quando ele veio a este mundo, ele veio em forma humana, mas ele continuava com seus poderes divinos. Então ele era o próprio Deus encarnado. No obstante, a gente percebe que Jesus foi... A vida de Jesus foi marcada por devoção e por oração. Então, Jesus, ele nos deixou este exemplo claro. E por causa disso, por olharmos para a vida de Jesus, a gente talvez fique a se perguntar por que Jesus orava e por que eu tenho que orar. Então eu vou tentar dar essa resposta para vocês e ao mesmo tempo essas respostas elas vão servir, claro, para mim, para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, mas elas vão servir também para clarear a nossa mente para o entendimento de que nós precisamos orar mais. Primeira coisa, assim, se a gente pudesse dar uma resposta por que Jesus orava, eu posso dizer para você o seguinte: Jesus orava porque ele queria. Ele queria muito orar. Podemos, assim, falando de modo bem simples, ele queria muito orar. A palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 20, diz que o Pai ama o Filho. E Jesus, totalmente convicto a respeito do amor de Deus para com a sua própria vida, ele também queria demonstrar o seu amor para com o seu Pai celestial, o seu Pai que estava com ele antes da fundação do mundo. Um escritor e estudante, um professor, melhor dizendo, de Novo Testamento, chamado James Stewart, ele comentou o seguinte, eu anotei esse comentário dele porque eu acho muito interessante nós também observarmos isso para a nossa vida e nós pensarmos assim, o que realmente, de fato, importava para Jesus, que o levava assim a buscar, a ter uma vida de oração, porque ele escolhia isso, ele escolhia orar, ele queria orar.
John Stott diz assim, ó, Jesus sempre se voltava para Deus não por causa de alguma dádiva que precisava, mas simplesmente por amor à própria comunhão com Deus. Então Jesus se voltava para Deus não porque ele estava precisando de alguma coisa, mas por amor e por comunhão com Deus. Muitas vezes nós trocamos, podemos assim dizer, o objetivo da oração. O objetivo da oração é cada vez mais aprimorar o nosso relacionamento com Deus. E nós podemos cada vez mais buscar estar em devoção, em comunhão com o Senhor. Mas muitas vezes nós só fazemos orações quando nós queremos pedir, e é comum isso, as pessoas muitas vezes mandam uma mensagem, eu sei que você é pastor, eu sei que você trabalha numa igreja, eu sei que você está numa igreja, peça oração por mim. Peça oração por mim. Interessante que hoje em dia, antigamente a gente orava pedindo pelas pessoas, e agora hoje em dia as pessoas estão delegando, Elas chegam, elas não falam assim, faz uma oração por mim aí agora, não, elas dizem, peça oração por mim, quer dizer, elas estão pedindo para que você possa pedir outras pessoas para que estejam orando por ela. Tamanha é a distorção que as pessoas têm, a mentalidade que as pessoas têm sobre a questão da oração, sobre a vida de oração. A vida de oração é algo que deve ser muito assim, privado, íntimo de cada pessoa. É claro que nós podemos estar em momentos de oração em público, mas uma vida de oração, de devoção, de comunhão com Deus, ela é uma coisa muito particular, muito própria de cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua intensidade. Porque a intensidade de Jesus, aquela forma apaixonante que Jesus orava, muitas vezes não será refletida por todos nós. Porque cada um de nós tem uma maneira diferente de intensidade, de podermos estar assim orando. Mas o fato é que nós precisamos entender e nós precisamos desejar orar. Querer orar. Jesus ele queria orar não para pedir bênção, não para pedir poder. Ele queria orar para poder conversar com o Pai, falar com o Pai, dialogar com o Pai, estar em comunhão com o Pai. Quando nós estamos em um relacionamento, vamos dizer um relacionamento conjugal, uma vida, por exemplo, começar lá, um namoro, quando você está começando a namorar com alguém, quando eu estava namorando, por exemplo, o meu maior desejo era estar com a pessoa para poder conversar com a pessoa, para poder contar como é que foi o dia, para poder compartilhar com essa pessoa. Então, este desejo que muitas vezes acontecia e acontece com as pessoas que estão namorando, deve ser o nosso desejo também, de quando nós estamos em oração, nós queremos estar ali. Queríamos estar naquele tempo de oração, naquele tempo precioso de oração, para podermos falar com Deus, para podermos ter comunhão com Deus. Então, se eu posso responder para vocês por que Jesus orava, a primeira coisa que eu posso dizer de maneira simples e clara é que Jesus queria orar. Ele queria estar, ele desejava estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus. E ele fazia isso através da oração. Uma segunda coisa que nós podemos usar como argumento para responder a esta pergunta, que muitas vezes até nos incomoda, por que Jesus orava, Se tinha uma pessoa que não precisava de orar, era Jesus, mas a vida dele foi marcada exatamente pelo contrário, porque ele era uma pessoa de oração. Então, por que Jesus orava? Por incrível que pareça, além de Jesus querer orar, Jesus precisava orar. Jesus, ele orava porque ele precisava. Voltando ao texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7, nos diz assim, ele, Jesus, nos dias de sua carne, ou seja, nos dias de sua carne, quando ele estava vivendo entre os homens, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, aqui a gente vê a questão da intensidade da oração de Jesus, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo ouvido por causa da sua piedade.
Em outras palavras, né, olhando para este texto e olhando para a vida de Jesus, Jesus orava porque ele era um homem, um verdadeiro ser humano. E ele estava orando porque ele estava ciente da sua dependência do seu Pai Celestial. Um outro professor de Novo Testamento também, chamado e teólogo, né, J. Oswald Sanders, disse assim: embora sendo realmente divino, sua deidade de modo algum afetou a realidade de sua natureza humana. Ou seja, suas orações eram tão reais e intensas como alguém jamais poderia oferecer. Mesmo Jesus sendo divino, mesmo Jesus sendo Deus, mas o fato dele ser Deus, isso não afetou a sua vida de oração e também não afetou a questão da sua dependência, de como um homem depender de Deus. Então, Jesus ele orava porque ele precisava orar, porque ele estava ciente, ele queria cada vez mais depender de Deus. Depender de Deus, é difícil isso, né, irmãos? É difícil para a gente que está no século 21, que de certa forma temos algumas facilidades que já estão ao nosso redor. Muitas vezes nós acabamos tentando resolver as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, sem buscarmos a orientação de Deus, sem buscarmos a ajuda de Deus. E aí quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós não conseguimos resolver, aí então é que a gente, de maneira desesperada, parte ao encontro com Deus para pedir a ajuda de Deus. Quando poderíamos ter pedido desde o início, né? Mas nós, muitas vezes, pela autossuficiência, pelo orgulho, pela inteligência, a gente acaba tentando resolver da nossa maneira. E sabe o que isso provoca na vida da pessoa, daquele que é um seguidor de Jesus, que se ele não tomar cuidado, isso vai trazer um esfriamento espiritual para a vida dele? Isso provoca o que a gente chamaria da falta de devoção. A falta de devoção, a falta de você estar na presença de Deus, de você buscar ao Senhor, de você invocar o nome do Senhor, de você pedir e depender de Deus, né? A falta de devoção é uma questão de indiferença e uma atitude de autossuficiência. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem orar, não têm prazer em orar, não sentem vontade de orar. Por quê? Porque elas estão indiferentes a isso. Elas querem ser cristãs, elas querem ser seguidoras de Jesus, mas não querem ter um compromisso com Ele. Não querem ter esse compromisso. Eu fico assim, é meio difícil da gente compreender isso, né? Na minha cabeça, infelizmente, essa minha parte de raciocínio lógico, né, cartesiano, eu fico pensando assim, é como se eu tivesse me casado, né, com a minha esposa e falasse com a senhora: a gente se casou, beleza, temos aqui a aliança, temos a certidão de casamento, né, fomos abençoados ali no casamento, pastor pregou, pastor falou, e agora é o seguinte, mas eu não quero ficar conversando com você, não quero me relacionar com você, tá bom? Eu vou para um lado, você vai para o outro, de vez em quando a gente se encontra, aí a gente conversa, tal, mas não quero ter muito essa obrigação, né? Porque muitas vezes a gente entende a oração como uma obrigação, e quando de fato ela não é uma obrigação, ela deve ser tratada como uma relação, um relacionamento com Deus. Então, quando nós não oramos, né, nós estamos alimentando sim a nossa falta de devoção, ou seja, nós estamos alimentando a nossa indiferença e a nossa autossuficiência. E eu posso dizer que a falta de devoção, ela revela um problema, né, na questão dos valores e das convicções das pessoas. Por que nós vemos muitos irmãos e irmãs que não estão assim? Eu sei que agora não está sendo possível, mas antes mesmo da pandemia nós vimos muitos irmãos e irmãs que não estão frequentando a igreja. Aí muitas vezes aí vem aquela responsabilidade que as pessoas querem atribuir, né? Dizendo: pastor, tem que ligar, tem que correr atrás, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu entendo que o ligar, o entrar em contato, o perguntar, o questionar, ele tem um limite, ele vai até um determinado ponto, porque o que está acontecendo na vida da pessoa já é resultado de um esfriamento que vem de muito tempo.
Se ela não está vindo na igreja agora, se ela não está orando, se ela não está lendo a Bíblia, se ela não está dizimando, não é porque isso aconteceu agora. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. E isso é o quê? Falta de devoção. Falta de buscar esta comunhão, de estar na presença de Deus. Então, o fato de que muitas pessoas estão, podemos dizer assim, frias, né, espiritualmente, não é por causa de um momento agora, não é por causa da pandemia, não é porque a gente tem que ficar em casa, não é porque a gente tem que assistir culto em casa, ou que a gente tem que participar remotamente. Não tem nada a ver com isso. É porque algo lá atrás, antes mesmo desses eventos acontecerem, já vinha dominando o coração dessas pessoas. Então, o esfriamento espiritual, podemos dizer assim, o esfriamento devocional na vida da pessoa acontece não é porque agora, ou porque o pastor deixou de falar ou falou alguma coisa, porque o pastor deixou de visitar ou visitou, porque o pastor deixou de fazer ou fez. Não é por causa disso. Mas é por conta de um relacionamento dela com Deus, dessa pessoa com Deus, que já vem se esfriando há muito tempo. Então existem pessoas que elas já têm anos que elas não vêm à igreja, anos que elas não aparecem na igreja, mas elas, porque eu sou lá da igreja de Taquari, eu sou da igreja de fulano de tal, da igreja ciclana de tal, né? Mas apenas nominal, é o que nós chamamos dos crentes nominais, daqueles que têm um nome no rol de membros. E muitas vezes, meus queridos irmãos, né, isso é uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo, vivendo vidas ministeriais em várias igrejas, né? Não adianta, por mais que muitas vezes você tente, você vai insistir em fazer isso, faz uma visita, busca um telefone, um telegrama, alguma coisa, uma mensagem, WhatsApp e tal, muitas vezes você até se torna um tanto inconveniente. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que investir nas pessoas que realmente querem, naqueles que estão dispostos a ouvir, né? Dos leprosos, 10 foram curados, apenas um voltou para glorificar a Deus, um voltou para agradecer a Deus. Quer dizer, todos eles receberam a bênção, mas apenas um voltou. E foi porque Jesus obrigou ele a voltar? Não, ele voltou porque ele quis. Então, a pessoa que tem que escolher, é a pessoa que tem que decidir querer estar na presença de Deus, querer estar na comunhão do povo de Deus. E muitas vezes não vale a pena você ficar insistindo com pessoas que são mais agentes secretos do Senhor, ou homens e mulheres invisíveis que não estão presentes. Falar, porque eu estou presente em espírito, né? Essa questão é muito relativa nessa fala, nessa argumentação. A presença, a presença em espírito significa que você está em comunhão. Você não pode estar presente em espírito se você não está em comunhão. Quando você fala que está presente em espírito, você tem que estar em comunhão. Significa que aonde você estiver, o seu corpo pode não estar fisicamente presente naquela reunião, mas você está com a sua mente ligada naquela reunião, você está com a sua mente ligada ao Senhor. Então, eu estou enfatizando isso pelo seguinte, porque as pessoas muitas vezes elas estão tendo dificuldades para orar, não é porque elas não estão deixando de ir à igreja agora, nesse tempo, mas porque já existe uma falta de devoção, já existe uma falta de compromisso com Deus que já vem de algum tempo, e não é de agora. De tal forma que você vê que as pessoas elas tomam decisões por conta própria, né? E quando a coisa foge ao controle, é aí que você vê fulano pedindo oração, pedindo para os outros orarem, porque muitas vezes nem ele mesmo está orando. Até sabe por quê que ele pede para os outros orarem? Porque ele acha que a oração que ele vai fazer não tem efeito nenhum. E muitas vezes eu até concordo que não tem efeito nenhum, porque ele não tem uma comunicação, ele não tem um relacionamento com Deus. Ele está tão distante de Deus, e o diabo tem colocado isso na cabeça de muitas pessoas, que elas estão tão distantes de Deus que não vale a pena orar. E é aí que a gente precisa aprender o seguinte, não, é aí que eu tenho que orar, é aí que eu tenho que realmente buscar para eu poder ter a minha vida restaurada, a minha vida de oração restaurada. Essa seria uma pergunta, o que devo fazer para poder então resolver esse problema de falta de devoção, para poder aprender a orar com Jesus, orar sempre, orar de maneira intensa, orar de maneira persistente, desejar orar, entender que eu preciso orar. O que eu posso fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é confessar. Confessar. Pô, pastor, mas confessar o quê? Devemos confessar nossa falta de devoção como sendo aquilo que realmente é.
Falta de devoção, meu irmão, para aquele que um dia se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, falta de devoção, falta de compromisso, falta de relacionamento com Deus é pecado. É pecado. Não vamos tapar o sol com a peneira. Isso é pecado. Quando Adão e Eva se esconderam de Deus ao ouvir a voz de Deus, eles se esconderam porque haviam pecado e eles continuaram pecando. Eles continuaram pecando. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer para podermos aprender a orar como Jesus é que nós temos que reconhecer que em muitos momentos da nossa vida nós estamos agindo com esta falta de devoção, falta de compromisso, essa falta de desejo de estarmos orando, estarmos na presença de Deus. Então, falta de devoção é uma desobediência aos mandamentos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre oração, né? Vigiai, pois, e orai. Depois o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Então, nós precisamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é confessar. Abrir o nosso coração para Deus e confessar. Dizer, ó Deus, me perdoa porque eu realmente pequei, eu não sei o que é ter uma vida de oração, eu só tenho usado oração como uma forma de poder mostrar, né? Uma oração aparente. Eu oro para que as pessoas vejam que eu tenho uma vida de oração, mas quando na realidade eu não tenho. E nós passamos a termos algo diferente na nossa maneira de nos relacionarmos com Deus em oração. E a gente precisa confessar, e a segunda coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. Eu entendo que o arrependimento, a mudança de mentalidade precisa passar na nossa vida. O arrependimento é a mudança da mente. A palavra arrependimento, a palavra arrepender, vem da ideia de metanoia, mudança de mente, e tem a ver também com mudança de rota. E nós precisamos nos arrepender, precisamos ter uma mudança de pensamento que leve a uma genuína mudança na nossa vida diária. Precisamos nos arrepender para entendermos o seguinte, que a oração ela é essencial, ela é primordial. Eu preciso desejar orar. Preciso desejar orar. Estar na presença de Deus. A oração não pode se tornar um fardo, mas ela tem que ser um privilégio, um momento de prazer, mesmo em dor. Quantas vezes ali no hospital, vendo meu pai naquela situação em dor, e eu falava com Deus, eu balbuciava algumas palavras, ou ia a um determinado lugar mais sozinho e ali eu falava com Deus, colocava diante de Deus, que muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo, mas a gente coloca que nós estamos nas mãos de Deus, dependendo de Deus. Ele governa todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então nós precisamos nos arrepender. O arrependimento levar a uma mudança da nossa mente, para entendermos que a oração não é uma obrigação. Para você se tornar crente, você tem que ler a Bíblia e orar. Não é isso, isso não é obrigação, isso se torna um privilégio. E na realidade, a leitura da Bíblia e a oração se torna o quê? Um momento de dedicação, de devoção da sua vida com Deus, um momento de comunhão sua com Deus. Por isso nós precisamos nos arrepender. E em terceiro lugar, o que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos, depois de ter confessado, depois de termos nos arrependido, e principalmente no arrependimento a gente sempre tem aquela ideia que nós precisamos do Senhor, que sem Ele nós nada podemos fazer, nós nada somos. A terceira coisa que a gente precisa fazer para poder assim melhorar a nossa vida, desenvolver uma vida de oração, aprender a orar como Jesus, é que nós temos que orar. A terceira coisa é orar. Devemos fazer tempo para orar, ou seja, devemos estar buscando, criando oportunidades para nós estarmos orando, buscando ao Senhor todos os dias, orar à semelhança de Jesus Cristo em secreto, o texto que a gente encontra, que fala assim, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em segredo estará ouvindo a sua oração. Orar à semelhança de Cristo em secreto, ou seja, ter uma vida devocional de oração, será o segredo da vida de semelhança de Cristo em público. Ter uma vida devocional de oração, podemos dizer assim, em secreto,
vai ser assim a forma como você vai se mostrar semelhante a Jesus quando você estiver no meio das pessoas. E esse é o nosso objetivo, parecermos com Jesus, sermos semelhantes a Jesus. E aí nós precisamos aprender a orar como Jesus. Nós precisamos desejar orar, querer orar. Não participar apenas da oração como uma forma de cobrir um vácuo, um vazio num calendário, mas a oração ser aquilo mais essencial que você tem no dia para te fortalecer, te ajudar a abrir os seus olhos, para você abrir o seu canal de comunicação com Deus de tal forma que você esteja sensível a ouvir a voz de Deus, para que Ele possa falar, te ensinar e até ajudar a você tomar as suas decisões. Orar como Jesus, né? Jesus, ele como homem foi espetacularmente, podemos dizer assim, uma pessoa que foi marcada por devoção, por oração. E ele fez isso não só para nos ensinar, mas ele fez isso porque ele queria e porque ele dependia de Deus. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes, né, coisas que você tem orado, tem pedido a Deus e ainda não tem tido uma resposta, talvez seja exatamente porque ainda não há da sua parte uma atitude de oração sincera, de oração intensa, de oração que desejosa, ou seja, desejo de orar, e principalmente uma oração que mostre que você entende as suas limitações e que você dependa de Deus. São ensinamentos que nós encontramos na Bíblia. Você pode até questionar, você pode até duvidar, você pode até contra-argumentar com isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, né? Por mais que você tenha contra-argumentos inteligentes, nenhum deles será suficiente para mostrar para todos nós que nós precisamos de orar, porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. E nós temos que aprender a orar de maneira intensa, né, apaixonante. Temos que aprender a orar em todo tempo. Temos que aprender a orar de uma forma que seja insistente, perseverante. É isso que nós precisamos aprender. E eu quero desafiar a todos vocês, especialmente a você que é membro da Igreja Batista em Itaquari. Nós ainda não retornamos com o nosso culto de oração no meio de semana, nas reuniões presenciais. Nós estamos apenas tendo uma reunião presencial, que é o culto noturno, né, aos domingos. Mas eu quero desafiar você a participar da nossa sala de oração na quinta-feira, às 19 horas. A gente tem sempre mandado o link para os grupos e para todas as pessoas que estão de alguma forma ligadas à nossa igreja. Eu quero desafiar você a participar da sala de oração. E não só participar da sala de oração, eu quero desafiar você, a você fazer um desafio com Deus. De durante esta semana você levantar de manhã cedo, né, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, e orar, e buscar a presença do Senhor. Eu vou fazer isso. Eu me propus essa semana levantar mais cedo para poder orar. Terão 2 dias que eu vou estar no hospital e eu vou aproveitar ali no hospital mesmo, na madrugada ali, vou levantar, vou sair do lugar, vou para um lugar mais tranquilo e vou estar orando, buscando ao Senhor, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu quero orar. Eu não quero ficar apenas ensinando sobre oração. Eu quero orar. E eu quero aprender a orar com Jesus de maneira intensa. Eu quero aprender a orar como Jesus de maneira persistente. Eu quero aprender a orar como Jesus de maneira que eu faça isso sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento da minha vida. Quer seja eu pastor ou não, eu preciso de Deus, eu preciso da oração como esta ferramenta que vai cada vez mais trabalhar o meu relacionamento com Deus. Que nós, meus queridos irmãos, possamos aprender a orar como Jesus. Porque ao fazermos isso, nós vamos estar andando como Jesus.
Vamos orar? Feche seus olhos. Nós fechamos os olhos durante a oração, não é porque é um ritual, é porque a gente sabe que nós temos uma facilidade muito grande de desviar a nossa atenção. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, de certa forma nós estamos focando a nossa atenção, que não é percebida pelos nossos olhos, a atenção, mas nós estamos focando naquilo que nós estamos falando, naquilo que estamos colocando diante de Deus, e estamos também alimentando a nossa esperança e a nossa fé de que o Senhor estará ouvindo as nossas orações e vai nos responder. Por isso que nós fechamos os nossos olhos. Então, feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento em que nós podemos orar, em que nós podemos falar com o Senhor. Muitas vezes nós não sabemos ou conseguimos compreender a dimensão disso porque a gente tem liberdade para fazer isso, mas sabemos de pessoas que não têm liberdade sequer de orar. E eu quero agradecer ao Senhor pela liberdade que nós temos de orar. Nesse instante eu quero pedir ao Senhor humildemente perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, de muitas vezes talvez eu ter falhado no momento de devoção, no momento devocional, de comunhão com o Senhor. Eu quero, ó Pai, me arrepender e quero expressar isso diante do Senhor, porque eu preciso do Senhor. Sem Ti eu nada sou, ó Pai. Sem o Senhor eu não conseguirei fazer o que preciso fazer. Eu preciso do Senhor. E por isso, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar. Ensina-me a desejar orar cada vez mais. Ensina-me a orar de forma apaixonante e insistente. Ensina-me a orar de uma maneira persistente. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda a nossa igreja, ajuda a Igreja Batista em Itaquari, para que possamos ser uma igreja, ó Pai, que pela experiência da oração venhamos experimentar muitas coisas que o Senhor tem a realizar na nossa vida e através da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por este tempo de reflexão, de estudo da Tua Palavra, que fala especificamente sobre a vida de oração de Jesus, que de fato sirva de exemplo para as nossas vidas. Abençoe, ó Pai, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Abençoe suas famílias, abençoe seus queridos, abençoe a nossa comunidade ali em Itaquari, abençoe a nossa igreja e as famílias da nossa igreja ali em Itaquari. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor, que nos ensinou e nos ensina sobre orar, e a comunhão do Santo Espírito, que cada vez mais quer nos motivar a termos comunhão com o Pai, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Logo mais às 18 horas nós estaremos tendo o nosso culto, que vai ser um culto ao vivo. Algumas pessoas estarão ali na igreja, lembrando que tem que usar máscara. Lá nós temos álcool em gel, medição de temperatura e também nós temos os lugares separados para o distanciamento social. Que Deus te abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sendo derramada sobre a sua vida e que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Até a próxima.